Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis, o resumo do segundo dia tanto do ATP 500 de Doha como do ATP 500 do Rio de Janeiro, falar sobre o João Fonseca, infelizmente eliminado, mas também falar sobre todos os resultados que aconteceram, né? Tipo, o Djokovic também foi eliminado, né? Não foi só um nome de peso que caiu, teve outros também que a gente vai falar aqui. E eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos aqui comentar logo os jogos, sem tantas enrolações. Primeiro, o Botic van de Zandschulp ganhou do Sheibalá por 2-0, 7-5, 6-3. É um tenista de quadradura, o Van de Zandschulp, né? O Sheibalá parecia um tenista que no ano passado, quando ele apareceu inclusive nesse torneio, ele iria mais longe, mas não conseguiu subir no ranking como, né, muita gente imaginava. É aquele negócio, né? Alguns tenistas que estão lá para trás do ranking, quando eu digo lá para trás mesmo, né? Atrás do top 200, né? Às vezes tem um teto de produção mais alto do que a gente imagina, mas assim, nem sempre são capazes de imprimir isso, um dia ou outro do ano. E eu acho que assim, o Sheibalá é um cara que sabe jogar tênis, mas não é um cara que sabe fazer isso constantemente, entende? Ele vai ter níveis até interessantes, mas os níveis baixos dele o tornam ele muito vulnerável. O Nuno Borges venceu o Otto Virtanen por 2-0, 7-6, 6-3. Virtanen até começou melhor, chegou a ter 4-1 no primeiro set, mas depois disso a partida desandou completamente e o tenista português conseguiu uma boa vitória por 2-0, uma boa vitória por Borges, aproveitando aí um bom momento que ele vive, né? O Alex de Minaur ganhou do Roman Safiri, o primeiro set perfeito do de Minaur, 6-1, o segundo 7-5, né? O Safiri jogou melhor no segundo set, chegou a quebrar o de Minaur quando ele sacava para fazer 6-4. O de Minaur, assim, ainda acho que ele tem que resolver um pouco essa questão do saque, né? Se tornar um cara mais letal, mas não deixa de ser impressionante o jogo de devolução dele. Tipo, o Safili não teve mais de 60% dos pontos, nem com o primeiro saque, nem com o segundo. Então, assim, ele é um cara que acaba tendo muita presença nos games de devolução e isso faz com que ele se torne um tenista muito perigoso, mesmo que o saque dele não seja lá o mais perigoso. De qualquer maneira, boa vitória para o de Minaur, que está jogando neste momento e ganhando de Botic van de Zandschulp, né? O Luca Nardi ganhou do Zizeng Zhang. Esse resultado eu não esperava, né? O Nardi, que fazia tempo que não jogava tão bem, o Zhang já um tenista que está um pouco acima no ranking, mas é outro tenista também que não anda para frente, né? 49 do mundo, fica ali entre 40 e 50 do ranking o tempo inteiro do ano. E assim, né, atuação bem fraca do Zhang, né? Tipo, 6-4, 6-3, chegou a ter uma quebra à frente no segundo set, mas depois perdeu os últimos 4 games da última parcial e perdeu o jogo aí com relativa até tranquilidade para o italiano. O Zizur Bergs venceu o Roberto Bautista Agut por 2-0, 6-4, 7-6. Bautista Agut já no nível bem mais baixo, né? Tipo, acho que a idade já está começando a cansar um pouco mais. O ano passado foi até um ano de subida interessante no ranking, mas esse ano até agora nenhum resultado realmente notável para o tenista espanhol. Boa vitória para o Bergs. A gente teve o Griekspoor vencendo o Struff por 2-0, 7-6, 7-6. Os dois sets assim, tie breaks apertados, 7-5 no primeiro tie break, 7-9 para o Griekspoor. O Struff é um tenista que é extremamente agressivo, vai muito para cima, mas ele é muito assim, tá muito na linha daquele negócio, né? Ou o jogo funciona muito bem, ou funciona muito mal, né? Acaba sendo, não tendo meio termo. Esse jogo até estava indo bem, mas na hora do vamos ver, né? Tipo, na hora de decidir os pontos, ele acaba cometendo os erros primeiro, né? Isso acaba sendo um grande problema, né? Falta aquela malícia, aquela inteligência de às vezes sustentar um pouquinho mais o jogo, né? Prolongar um pouquinho mais o ponto, né? Tentar induzir o adversário ao erro, usar a pressão a seu favor, isso ele não faz. O Andrei Rublev venceu o Bublik por 2-0, 6-3, 6-4. Resultado absolutamente esperado. O Bublik muito mal nesse início de ano. Não me lembro do Bublik ter vencido até agora. E assim, né, o Rublev bem no segundo saque do Bublik, né? 33% de pontos apenas para o Kazakh com o segundo saque. Rublev devolvendo bem. Assim, vamos ver, né? É um cara que se recuperar a confiança ainda pode fazer o seu estrago, né? Ano passado, mesmo no ano que muita gente possa considerar ruim para o Rublev, de fato foi abaixo, ele ainda ganhou do Alcaraz, ainda ganhou do Sinner, ele conseguiu um título de Masters 1000, a final de outro, né? O problema foi as campanhas em Grand Slam que realmente não condizem muito com a consistência e a solidez que o Rublev costumava ter. Por exemplo, em 2023, acho que só em Roland Garros ele não foi para quartas de final de Grand Slam, todos os outros ele estava. Danil Medvedev venceu o Karen Khachanov por 2-1, uma vitória importantíssima para o Danil. Assim, principalmente pelo fato, não teve duplas faltas.
em um jogo de 2 horas e 31, em que mais de 195 pontos disputados, né? E não houve uma dupla falta do Medvedev. E houve do Khachanov, né? O Khachanov fez uma dupla falta no jogo, então melhor. Acho que inclusive a partida dele no terceiro set foi fantástica. Já no final também do segundo set, o Medvedev já mostrava sinais muito positivos. Quem sabe, né? Ele está precisando de confiança e essa vitória é muito importante. O primeiro set foi abaixo, mas depois o Medvedev foi emplacando ali uma melhora no jogo de fundo de quadra e conseguiu essa bela vitória contra o compatriota, que é sempre um tenista perigoso. O Alger Aliassime passou dificuldades, mas venceu o Quentin Halys por 2-1, 4-6, 6-4, 7-6. Não é uma atuação extremamente convincente do Aliassime, mas é aquele negócio, né? Foi o suficiente para ganhar. Eu acho assim, o Aliassime ainda não me convence tanto, né? Tipo, de que ele tá voltando àquele nível de 2022, né? O cara de 2022 teria ganhado esse jogo mais tranquilamente, mas ele tá vencendo, né? É impossível negar que o Aliassime tem conseguido mais vitórias do que vinha, por exemplo, no metade final do ano passado. Mas precisa resolver jogos mais facilmente, né? Não pode ficar sofrendo tanto assim quanto assim, com nada contra o Halys. Não tem isso ok, tudo isso, mas aliás, sempre no seu teto de produção é muito mais assim, qualificado. Então eu imagino que ele deveria ter um trabalho melhor nessas situações, né? Porque assim, tentar encurtar os jogos, teve muitos breakpoints no terceiro set, não aproveitou nenhum. O Berrettini venceu o Novak Djokovic, essa partida me surpreendeu mesmo, né? Tipo, e assim, o Berrettini com o primeiro saque foi incrível, né? 84% dos pontos. E olha que com o segundo saque ele sofreu, né? O Djokovic, como um ótimo devolvedor, foi 6 de 20, apenas 30% dos pontos. Mas, por outro lado, né, o Matteo Berrettini, né? Na verdade eu estou lendo errado, né? O 6 de 20 foi o Djokovic, né? Ele foi 8 de 16, 50%, né? Mas assim, o Berrettini, ele teve 3 breakpoints contra, salvou todos os 3, né? E o Djokovic teve 6 breakpoints contra e ele salvou 4, né? Tipo, e no finalzinho do jogo ali o negócio realmente não andou bem. O Djokovic, obviamente, meio fora de sintonia com a questão do saque. É um jogo assim, talvez a questão, né? Não jogava desde daquela partida contra o Zverev, que já tinha jogado meio lesionado. Então, sinceramente, assim, muita gente já tá falando pro Djokovic aposentar. Assim, eu imagino que sim, é um sinal de idade, mas ainda acho que a gente tem que esperar a gira de Saibro para ver o quão bem ele vai estar lá. E não acho que os resultados dele são alarmantes de ruins, como é o caso, por exemplo, como estava o Nadal no ano passado. Não, Nadal, qual o grande resultado do Nadal que teve? Oitavas de final de um Masters 1000 em Madrid, que foi o melhor em torneio grande. Teve uma final de ATP 250, mas é isso, né? Nada de destaque nos grandes lances, só jogou Roland Garros e caiu na estreia. Então, assim, eu acho que está longe de ser isso. Então, o Djokovic ainda está jogando nível de tênis mais alto e o Berrettini não é um tenista fraco, né? Agora, a derrota acho que talvez mais vergonhosa de ontem, pelo contexto, foi a do Stefanos Tsitsipas para o Radar Medjedovic, né? Porque o Amad Medjedovic, eu nunca acerto o nome dele, o primeiro nome dele, né? Mas até que esse jogo já sabíamos que seria difícil, né? O primeiro set a gente já viu ali que o Medjedovic ia complicar bastante a vida do Stefanos. E assim, é um cara que bate muito firme na bola, muito pesado. Isso a gente já via até no jogo lá, no torneio Marseille. Mas o que acontece? No finalzinho do jogo, o Medjedovic machucou. Ficou claro ali que ele sentiu algum problema físico, né? E tava se arrastando no final da partida. E mesmo assim, cara, sabe o que ele fez? Ele foi atacar o backhand do Tsitsipas e é isso, é o que ele tinha para fazer ali, né? Tipo, qualquer bola que ele tinha para atacar ele ia para janela. E ganhou, né? Assim, o Tsitsipas, cara, podia ter usado ali um pouco de inteligência. Usa um slice, mudando, fazendo ângulo, fazendo com que o cara tem que usar as pernas, né? Mas não, né? Tipo, o cara achou que ia ganhar, porque depois que lesionou, ia ganhar jogando normal, sendo que o normal dele no jogo, tipo, o jogo já tinha 2 horas e 44 de jogo, né? Tipo, o jogo tinha sido 7-6 no primeiro set pro Medjedovic, 7-5 pro Tsitsipas no segundo. Tipo, ele até ganhou o segundo set, mas foi duro, o jogo não estava tranquilo em nenhum momento, estava parelho, né? E assim, ele achou que o nível dele vai baixar e eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui. Não é assim que funciona. Aí tem que ter maldade. Sério, é a verdade. Tem que ter maldade nesses momentos, fazer com que o cara tenha que jogar mais slides, esse tipo de coisa, né? Então é meio ridículo, né? Ver o Tsitsipas perdendo um jogo desse. Mas acho que isso mostra muito o tenista que ele tem sido esse ano, né? Tipo, não é de se chocar que o nível de tênis dele esteja tão baixo, que ele não esteja nem ameaçando um retorno para o top 10 nesse momento. Se nas quadras duras o cara não vai ser capaz de conseguir resultados nessas circunstâncias, meu amigo, aí fica difícil, né?
Esse jogo aqui, cara, era pra ele ter ganhado o que aconteceu. Sinceramente, é vergonhoso que ele perca um jogo desse, com toda, assim, respeito ao Medjedovic, bela vitória e tudo isso, mas do jeito que ele tava se arrastando em quadra, né? Um cara que já foi finalista de Grand Slam em quadradura, né? O Tsitsipas tem final de Australia Open, né? Deveria ter feito muito melhor. Mas isso aí também mostra o Tsitsipas, assim, realmente não é mais o mesmo, né? A gente tem o Deminaur hoje, né? Os jogos de hoje. O Deminaur tá ganhando um 7-0 contra o Van de Zandschulp, 6-4, e tem 4-3 e saque no segundo set, caminhando para uma vitória. O Andrei Rublev tem 3-1 e tá com agora 4-1, né, contra o Nuno Borges. O O'Connell tá perdendo pro Draper, 2-1 e saque pro britânico. A gente vai ter depois Izubergs e Daniil Medvedev, Fabian Marozsan e Jiří Lehetka, Carlos Alcaraz e Luca Nardi, o Medjedovic contra o Félix Auger-Aliassime e, para terminar o dia, Matteo Berrettini e Talon Grigspor. Vamos falar do Rio de Janeiro. Nossa, o vídeo está longo, né? O Mute vai enfrentar o Thomas Martin Etcheverry e venceu 6-3, 7-6. Boa vitória para o argentino, né? Que é um tenista de saibro competente, né? Eu acho que assim, não joga tanto como um saibreiro, né? Não à toa, acho que até que ele é até mais regular em outras superfícies do que outros tenistas argentinos. Não todos, mas a questão é que o Etcheverry é um cara que ainda está assim, precisando ter um pouquinho mais de velocidade nos golpes no fundo de quadra, um pouco mais de variação, né? Eu acho ainda que o jogo dele é muito no ritmo só e não é um jogo mais assim, agressivo, letal que tem no tênis, né? Porque assim, o Sinner joga no ritmo só, mas ele machuca tanto nos golpes dele, né? Que assim, mesmo assim, não importa tanto, é tipo o Bayern do Flick, né? É tão agressivo, mas ele consegue fazer isso o tempo todo, né? Então, boa vitória contra o Mute. A gente teve o Dzumhur ganhando do Lajovic. Esse jogo me surpreendeu, né? Eu achei que o Lajovic seria o favorito, mas é outro também que já não está vivendo o melhor momento. Né? Caiu para 83 do mundo. 6-3, 6-4 para o Dzumhur. O Darderi venceu o Dielen, né? 7-6 no primeiro set, estava 2-2. O Dielen acabou desistindo. Não sei o motivo, se era cansaço por causa do calor, está muito quente no Rio de Janeiro, ou se realmente houve uma lesão. O Baez venceu o Burruchaga por 2-0, 6-3, 7-6. Um jogo que começou com 4 quebras de saque, né? 2 para cada lado, mas depois o Baez acabou levando a melhor. Então, vitória aí dos 2-0 para o atual campeão, que precisa defender muitos pontos. Ele está defendendo 500 pontos nesse torneio. Se não for longe no torneio, vai ter um tombaço no ranking, né? Mariano Navoni venceu Roberto Carvalho Baena por 2-0, 6-4, 6-3. Já era imaginado, ótimo resultado para o Navoni, ele é muito bom tenista de saibro. Jaime Faria, lucky loser, né? Aproveitou um dos tenistas que desistiu, teve Fokina, Musetti, né? Venceu o Vera do Chile por 2-0, 6-2, 7-5, então boa vitória para o português. Francisco Cerúndolo venceu o Hugo Gaston, né? Um jogo que começou muito duro, 3 quebras para cada lado no primeiro set, decidido num tie-break de 11-9 para o Cerúndolo, depois 6-0 Cerúndolo. Então, o Cerúndolo acabou se destacando no final do jogo. O Zverev longe de brilhar, mas fez o trabalho dele vencendo o Yelkachebu por 2-0, 7-6, 6-4. Ele que é o favorito ao título. Vamos ver o que acontece agora para o Alexander Zverev, mas precisa levar um pouco esse nível, né? O Hugo Carabelli venceu o Pedro Martínez por 2-1. Esse resultado eu não esperava mesmo, mas é um Pedro Martínez também que não vem lá brilhando muito esse ano, né? Teve até um bom torneio em Roterdã, mas isso aqui é tipo, Hugo Carabelli, com todo respeito, é um ótimo tenista de saibro, mas Pedro Martínez também, a especialidade dele, é o que fez ele ser o 37 do mundo, é o desempenho dele no saibro, e levou de virada, né? 6-4, 6-3, 6-3, então boa vitória aí para o Hugo Carabelli, né? A gente teve também o resultado do João Fonseca contra o Alexander Miller, vitória para o francês, 6-1, 7-6. Mas assim, João Fonseca tem também a questão do cansaço acumulado, né? Jogou a semana inteira ali no ATP 250 do Buenos Aires, jogos desgastantes fisicamente falando, não foram jogos tão fáceis assim. Ele ganhou o título, legal, tudo isso, mas a questão ele não passou passeando o torneio, né? Ele teve jogos difíceis, teve que salvar match point contra o Navone. Foi um torneio complicado, né? Foi um torneio desgastante. Chegou aqui, mas pra mim, assim, o que esse jogo ensina mais, né? Não vai ganhar tudo na pancadaria, né? Em certos momentos, alguns tenistas vão saber usar isso a seu favor, né? A gente viu ali como o Alexander Miller soube usar a velocidade dos golpes de João Fonseca contra ele, né?
E eu acho assim, quando ele percebeu que não estava machucando tanto nas pancadarias, ele tentou ser mais agressivo ainda. Isso me lembrou o Alcaraz contra o Medvedev na Open, né? Ah, não machuquei tanto no meu jogo agressivo, vou ser mais agressivo. Essa é a resposta, né? Porque obviamente só pode ser isso, né? Eu estou sendo agressivo, não está funcionando, vou ser mais, né? Você entende? Esse é o tipo de estratégia que, assim, você tem que aprender com a experiência mesmo, que em alguns momentos, né, você vai ter que tirar um pouco da intensidade e jogar com um pouco mais de cabeça. Sabe, eu faço a analogia de uma pista de Fórmula 1. Tem momentos que vai ser tipo, se vamos pegar o circuito da Bélgica, que é o mais popular, igual o Rouge, aquela curva em subida, é de pé embaixo, pé no acelerador. Mas logo depois vai ter a freada da Lecombis, né? Você não vai fazer ela de pé embaixo, você vai ter que frear, fazer. É com a pista, entende? Alguns oponentes, você vai ter que tirar o pé, colocar o pé no freio e depois acelerar de novo. Você vai ter que dosar o ritmo, porque senão você vai acabar se tornando um tenista mais vulnerável, né? Você vai acabar perdendo. Não é todo jogo que a pancadaria franca vai funcionar. Ainda mais falando de Saibro, né? Saibro também você precisa de mais dosagem de ritmo, né? Um jogo muito mais estratégico do que só pancadaria. Então, pessoalmente, acho que o João Fonseca deveria ter, em alguns momentos, jogado com mais ângulo, mais slice. Mas é aquele negócio, né? 18 anos, ainda vai melhorar muito o tênis dele. Então, vai ter paciência também. Começanha vai enfrentar o Nicolas Jarry hoje no Rio de Janeiro. O Baez vai enfrentar o Navone. Alexander Zverev e o Tchevchenko. E o Thiago Monteiro enfrenta o Tseng. Então, esses são os jogos da ATP 500 do Rio. Só 4 no jogo de hoje, né? Parte das oitavas de final agora. Amanhã as outras partidas de oitavas de final. Então, senhores, amigos, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.